Estou na rádio Zango 8 Ora viva, bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da rádio Zango 8000. Hoje celebramos o Dia Internacional do Trabalhador, 1 de maio, uma data que destaca a luta, os direitos e a dignidade dos trabalhadores. E para falar sobre este tema numa perspectiva especial, temos ao telefone o artista angolano Mamplix, nome artístico de Elísio Magalhães, com uma carreira que remonta à década de 1980 e também com forte ligação ao sindicalismo. Mamplix, seja bem-vindo. Ora viva, estamos felizes e é uma honra estar neste momento em contacto. Obrigado, estamos abertos. Boa. Mamplix, estamos aqui para começarmos. Conta-nos como foi o início da tua carreira na década de 1980. Vamos primeiramente falar um pouco sobre a carreira e depois vamos falar sobre as questões sindicais. Como é que foi o início da carreira do Mamplix na data de 1980, para quem não conhece o Mamplix? Olha, o Mamplix foi aquele menino do bairro Popular, o bairro Neves Bendinha. O Mamplix começou a sua carreira no grupo carnavalesco, naqueles grupos do carnaval infantil, no bairro Neves Bendinha, no grupo do carnaval União Mundo, ou melhor, o grupo carnavalesco do município do Quilamba-Quiache, bairro Neves Bendinha. E foi ali onde o Mamplix começou a cantar, não é? Naquele grupo. O Mamplix já foi... como era aquele que tinha muito cabelo e tinha aquele toque aparecidamente como uma rapariga, e os líderes, melhor, do grupo, naquela altura, os líderes e as líderes fizeram-me várias vezes para me ser a rainha, já fiz papel da rainha, e a varinesa lá naquele grupo. E foi uma vida, foi um momento muito lindo. E nós saíamos do bairro Popular, o Cariango, Cazenga o Golfo, Terra Nova chegávamos às Beis. Quer dizer, era o carnaval naquela altura, o carnaval dançante. E dali, o Mamplix teve outras situações, não é? Teve outras direções na área artística. O Mamplix fez parte do grupo da Rádio Nacional de Angola. Tive o prazer de conviver com o Otaviano Correia, o Café Ferreira, a Maria José e os outros músicos, Alberto Marques, o Ângelo Boss, que é um elemento também de carreira, de longa vida nessa trilha musical. Tivemos o José Machado, o Mamplix já esteve nos programas de infantis e não só, do Gira Bairro, que era naquela altura o Giro Pior. Tive em palco com o José Machado, o Mamboró, João da Assunção, falecido de memória, é uma pessoa que foi muito amigo meu, e outros também já tive acompanhado em alguns concertos ou acertos com Chico Magno, tive no pé no palco com Eduardo Paim e outros. O Mamplix é este que vem dessa trilha, e começou também a cantar também nas escolas, nos momentos das escolas, primeiro nível, segundo nível, naquela altura. E hoje é este Mamplix que já tem uma área andada e estamos aqui já com outra bravura. Ainda nos recordamos algumas músicas de outrora. Boa. Mamplix, quais foram as maiores dificuldades que enfrentaste naquela época como artista em Angola? Olha, as dificuldades foram muitas porque os artistas em Angola, que daquela época já havia filhos enteados. É um bocadinho duro falar nesta vertente, não é? Tínhamos aqueles os mais queridos
e os não queridos. Não vou dizer que o Mamplix não estava no grupo, melhor, estava no grupo dos não queridos, mas estava ali no meado, era querido e abraçado por muita gente, mas tínhamos aqueles que tinham os seus padrinhos, e os que tinham os seus padrinhos eram os que tinham o braço aberto, então nós encontrávamos dificuldade. Tivemos muitos momentos do auditório da Rádio Nacional, onde nós participávamos e muitas das vezes também éramos excluídos, quando havia aqueles grandes concursos da Rádio Nacional, que era a Rádio Pio, e tivemos momentos e momentos, mas sempre nós na trilha. Eu tive o prazer de estar com o Lucas de Brito, num concurso do auditório da Rádio Nacional, o Maiacu. Tivemos juntos num concurso onde a Maria José foi uma das pessoas que nos deu a abertura, e tivemos o Lucas de Brito, depois deu passo, o Mamplix ficou naquele meado da vertente, o Lucas de Brito desapareceu, o nosso grande Yuri da Cunha, naquela altura também fez parte do auditório da Rádio Nacional. Então nós tivemos, o Mamplix teve muitas dificuldades, embora que era o momento da bobina, era um momento, não era o momento das tecnologias. Hoje as tecnologias vieram a nos dar muito mais avante, e nós estamos aqui, nunca somos aquele que caímos e levantamos, e estamos aqui. Hoje o Mamplix que está aqui nessa trilha a caminhar, e eu agradeço muito, embora que noutra hora muitos já gostavam da música do Mamplix, que era aquela O Lar Tão Lindo, gosto da minha escola e de tantas outras que eu gostaria de lá estudar, que foram naquela altura na vertente Pio, e hoje estamos com esta outra vertente, em Cantos de Angola, Covid e outros que os ouvintes conhecem e têm adorado, a Ceia Fofoqueira e outros. Boa. Mamplix, a música a Ceia Fofoqueira, a música Covid, são músicas que têm muitas ligações com questões sociais. A tua música sempre teve alguma ligação com assuntos sociais ou começou mais como expressão artística? Melhorando a pergunta, a música do Mamplix sempre teve ligações com questões sociais ou começou como expressão artística? Olha, dá-me as duas vertentes, expressão social e ligação artista, porque o artista vive o cotidiano, o artista é aquele que ele canta a vivência, e temos aí, por exemplo, o Covid. Nós tivemos o problema da pandemia. Quando falamos de pandemia, estamos a falar de uma epidemiologia, ou uma epidemia mundial. Tivemos e vimos todos onde é que passamos com a Covid. Por isso é que aquela música aparece ali, Covid-19 cai por terra. E na profecia de nós que acreditamos, o Covid caiu. E agradecemos o nosso bom Deus. A Ceia Fofoqueira fala de uma empregada, de alguém que era empregada de uma determinada família ou de uma residência, que esta Ceia Fofoqueira, ela tinha um hábito, não é? Ela era fofoqueira, que era o seu hábito, não é? E o que acontece? Com o tempo passando, a Ceia, na casa em que vivia, ela tornou-se a patroa, a dona da casa. Mas tem uma coisa que ela não deixou, a fofoca. E vem aquela Ceia trambiqueira, Ceia fofoqueira. Isto são todas questões sociais, ou melhor, questões que vêm ao dia a dia, na nossa guindo. E não só. Por isso é que nós, na letra da Ceia Fofoqueira, nós dissemos, tem um grito que nós fizemos ali, como rítmica, que dissemos, olha a Ceia Fofoqueira toda convencida com a sua saia curtinha, não é? Já vai na casa da vizinha fazer fofoca. E dissemos, anteriormente, essas fofocas eram só nas boalas. Hoje,
até nos centros das cidades. Então, aí está a ceia fofoqueira. Boa, Mamplix, agora vamos estar ligados, vamos falar sobre sindicalismo. Além da música, és também sindicalista. Como surgiu essa ligação ao movimento sindical e qual é o ramo que o Mamplix está a exercer no sindicalismo? Olha, o Mamplix vem para o sindicato por algumas razões, questões de defesa dos trabalhadores, que muitos padeciam com muitas situações, injúrias e, vou mesmo dizer, alguma discriminação naquilo que eram os seus direitos que não se fluíam. E o Mamplix foi puxado naquela altura pelo sindicato, o Sindeia, que é o Sindicato dos Enfermeiros de Angola, onde o Mamplix é Elísio Magalhães, além do sindicato, né? Porque o Mamplix tem um nome artístico, é o Mamplix. O nome Elísio Magalhães é o nome principal. Então, o Elísio Magalhães, que é este Mamplix também que fala, ele vem para o sindicato nessa vertente dos direitos da defesa do trabalhador, onde o Mamplix chegou a ser o vice-presidente a nível de Angola, do Sindicato Nacional de Angola, ou do Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola. Hoje o Mamplix é o secretário para a área social do município no Clamaquiache. E é pertencente ainda à área da saúde mesmo, na defesa dos enfermeiros, não é? Nós lutamos por um direito que é dever, aquilo que é a Carta Magna, e nós nos cingimos muito pela a OIT, que é aquilo que nós abraçamos, que revela os direitos do trabalhador. Sabemos dizer que nós temos muitas situações que os trabalhadores em Angola carecem, sofrem. Hoje, nós temos um salário ainda de miséria, com a problemática da cesta básica, que está sempre a minguar, os preços disparam e o trabalhador não consegue nem sequer comprar uma residência ou uma viatura no seu salário. Porque hoje o salário mínimo em Angola, atualmente, é dentro de um tempinho que é 70 mil, mas é 70 mil também com algumas interrogações, e estamos ali, estamos a trabalhar nessa vertente com as centrais sindicais, a UNTA, os sindicatos unidos, para podermos fazer uma reviravolta na situação daquilo que tange os direitos e deveres dos trabalhadores, até a sua aposentaria, porque nós temos hoje trabalhadores que vão para a aposentaria sem terem uma reconversão, sem estarem reconvertidos naquilo que é os seus honorários. E temos ainda trabalhadores que, de tanto fazerem, ou devido tanto tempo, não é? De fazerem a sua contribuição na segurança social, quando vão para a reforma, ainda sentem-se prejudicados em verem esse seu honorário ou essas suas contribuições durante o seu tempo de serviço ali, porque é o que vai o suster posteriormente após a reforma. Então nós temos uma causa ainda, uma causa muito nobre e grande no que tange a classe dos trabalhadores em Angola. E eu digo, e veio um lema do Mamplix, ainda como sindicalista, e torno com esta bandeira na altura, pergunto, onde está o cuidado de quem cuida em Angola? Onde nós temos funcionários da saúde que perecem precisando da assistência médica dos próprios profissionais e os seus familiares? Onde está o cuidado de quem cuida em Angola? Embora que os profissionais da saúde, não é, tenham um elogio pela a titular da pasta da saúde,
que é a Sua Excelência, a senhora Ministra, não é? Que diz que os enfermeiros ou os funcionários de saúde são a pinha dorsal. Os enfermeiros, a pinha dorsal do Ministério da Saúde. E eu digo, essa pinha dorsal está bem dito, um elogio, cabeça, tronco e membro, mas é preciso sairmos da teoria para a prática. Porque se é espinha dorsal no momento em que tivemos para dar a nossa mão e no momento que precisamos, ninguém está para nos acudir, então é muita água que ainda tem que se passar pela ponte no que tange o trabalhador em Angola. Mas também dizer que o movimento sindical tem as suas reivindicações feitas e na sua pressão que tem feito o governo de Angola, tem ouvido, sim senhor, também não vamos ser tão vista grossa. Como parceiros sociais, tem havido as sentadas, não é, com quem de direito, e os parceiros sociais têm sentado com o MAPF, os órgãos diretivos para tal, em negociações, na qual, ainda digo, os sindicatos não são aqueles que aplaudem a greve, não. Os sindicalistas, nós aplaudimos as negociações, as negociações coletivas, não, para poder chegarmos a uma grande plataforma e consenso com o governo, para o bem da classe trabalhadora e também para podermos acudir e despertar o governo de Angola. E nós agradecemos o governo de Angola por isto tudo e essa abertura que, é verdade, tem dado uma grande abertura para que os classes tenham sentado e discutir situações que tangem ao trabalhador. Mamplix, na tua opinião, qual é o papel do sindicalismo na Angola atual? Ok, o papel do sindicalismo na Angola atual. Olha, é preciso que o sindicalista atual entra pelaquilo que é as leis vigentes do país, para poder abraçar e discutir aquilo que é o direito da ação sindical. Porque os mais velhos que têm ou tiveram as grandes trajetórias do sindicalismo, esses mais velhos ainda cá estão como bibliotecas vivas. A juventude, eu vou mesmo dizer a juventude, embora que nós temos os sindicalistas jovens, não é? Que as centrais assim o formam, é preciso que esses sindicalistas, para poderem abraçar o sindicalismo da Angola atual, beberem e não serem imediatistas. Porque o sindicalista é um líder, o sindicalista não é um chefe, é um líder que chora com todos, é um líder que abraça todos, é um líder que está ali para acudir, fazer sentir e ter as preocupações no que tange o trabalhador. E se nós tivermos sindicalistas com imediatismo, então nós não vamos falar do... E se tivermos também sindicalistas com a sabotarem aquilo que é o sindicalismo real, então nós teremos sindicalista que nem, ou melhor, não teremos a expressão do sindicalismo da Angola atual. É preciso que sejamos mais abertos e convincentes naquilo que nós temos que dar, abraçamos a causa e vermos onde vamos, como estamos e como iremos. Se nós vemos e abraçamos este gráfico, então teremos uma Angola do amanhã ao porvir, com sindicalistas coesos e sãs, em virtude de a nossa bandeira para cima. E quem sai a ganhar com isto
serão os governantes deste país, Angola, e não só os trabalhadores. Os trabalhadores hoje enfrentam mais desafios ou têm mais oportunidades em comparação com o passado? Olha, enfrentam mais desafios. Enfrentam mais desafios porque quando o sindicalismo começou, naquela altura, soubemos a história do sindicalismo, aonde partiu das classes feudalistas e vimos chegar até aqui onde estamos, não é? Houve muita mutação. Então é o que eu dizia, tem que se pensar mais no passado, ou se buscar o passado para poder termos o presente, porque o sindicalismo anteriormente era um sindicalismo no empiricismo. Hoje, com a modernização, com a abertura deste mundo moderno, o sindicalismo é feito de outras versões. Hoje nós temos, e o Mamplix, não é? Tem a formação de sindicalista com a GTI, Angola-Portugal, a central sindical da GTI, na qual fomos formados, e outra formação com Bing na escola de sindicalismo em Malange, e outra formação que, graças à UNTA, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, teve vários momentos e várias décadas de, ou melhor, dar essas formações aos seus liderados, não é? Então é preciso que hoje se abraça, que para nós termos, vermos as preocupações em primeira mão. Boa. Mamplix, vamos falar agora sobre o Dia do Trabalhador. Que significado tem o 1º de maio para ti, tanto como artista quanto como sindicalista? Olha, como sindicalista, o dia 1º de maio é um grande dia de grande reflexão. É neste dia, do 1º de maio, que os trabalhadores levantam-se para fazerem essa manifestação. Embora que as manifestações feitas pelos trabalhadores na Praça da Independência, ali onde nós partimos do Largo José Pirão, e viemos sempre foi assim, viemos culminar no Largo da Independência com a declaração final que os trabalhadores fazem, as suas exigências, e essa declaração na qual é entregue ao governo central, o governo das provinciais, e chegar até o governo central com as centrais sindicais. Então, nesta reflexão, é aí aonde vem a nossa grande manifestação. E eu ainda digo que é preciso que o nosso governo dê mais espaço de liberdade aos sindicalistas neste dia 1º de maio, neste dia que é o dia da reflexão, neste dia que é a festa do trabalhador, é a festa do trabalhador mineiro, é a festa do trabalhador da saúde, é a festa dos trabalhadores zungueiros. Podemos enquadrar que hoje já temos uma associação dos trabalhadores zungueiros, é a festa de todo trabalhador de uma estrutura delineada ou de uma estrutura de base ao topo. É uma grande reflexão que os nossos dirigentes, falo do governo de Angola, devem abraçar mais e apostar, e momento de se rever as carreiras, as atualizações, as formações contínuas e não só, e dentro dessas formações não haver filhos enteados. É preciso dessa primazia de muitos jovens que nós hoje temos com boa vontade de formarem-se. Hoje, ainda falando de sindicalista e como dia do 1º de maio, nós só temos visto 3 tipos de concurso público aberto em Angola, que são visíveis. Que é o concurso público da educação, o concurso público da saúde e o outro concurso público que hoje
ouvimos que também não tem transparência a 100%, que é do Ministério do Interior, não é? Agora nós perguntamos, onde é que estão os outros concursos públicos do Banco Nacional, o nosso BPC, e os bancos em si, nacional e privado? Onde é que estão os concursos públicos da Sonangol? Onde é que está o concurso público da GT? E outras, e outras, e outras, e outras, e outras. Onde é que está o concurso público do Ministério do Comércio e Indústria, do Porto de Luanda, da TAG? É aqui onde vem o trabalhador, o dia do trabalhador, na grande reflexão, e todos nós na Praça da Independência, no dia 1 de maio, Mamplix lá estará como sindicalista. Eu vou me manifestar naquilo que eu prou da abertura do trabalhador angolano com os demais centrais que lá estarão. Estamos nesse momento a trabalhar, a fazer os nossos discos, os nossos panfletos para esse desfile da grande festa do trabalhador angolano. Mamplix, atualmente os trabalhadores, principalmente trabalhadores que estão a trabalhar com estrangeiros, praticamente com malianos, com chineses, são trabalhadores que muitos não têm informação dos seus direitos. Como é que estes trabalhadores podem reivindicar com as entidades que os empregam, uma vez que eles acham que o emprego foi um favor que lhes foi feito e por razão pela qual não conseguem reclamar? É bem verdade, é uma situação que nós temos lamentado muito, mas esses trabalhadores, embora não tenham uma comissão sindical local, pode manifestar-se em denúncias na própria UNTA, no próprio MAPES, área jurídica da UNTA, que vão ser bem recebidos e vão ser ouvidos. Hoje acontecem situações de gênero, por quê? Porque as pessoas isolam-se, as pessoas fecham-se e ficam naquele tipo do momento da escravatura, se eu posso me expressar assim, porque não tem um contrato. Passa como se tivessem a ser feito um favor de trabalho e eles dão a sua mão de obra, eles é que fazem essas empresas chinesas e por aí, libanês, crescerem. E eles trabalham onde? Onde é que é feito o trabalho? Dentro do nosso país, Angola. Agora eu pergunto, onde é que se encontra os direitos para esses elementos? Onde é que está a fiscalização? Quando não haver abertura para tal, porque muitos deles também fecham-se, de uma forma a não conhecerem aonde dirigir, nós sabemos que essas empresas têm algumas pessoas, nossos irmãos angolanos, que às vezes são os proprietários, os outros ficam como fossem eles. Então é preciso haver mais denúncia. Mais denúncia, estamos no mundo moderno, estamos dentro do mundo das TIC. Então as denúncias têm que ser dentro das TIC e também formalmente pela área jurídica da UNTA, a área jurídica do MAPES. E nós façamos fé e temos fé, como sindicalista, que essa situação será sim resolvida. E já tem havido denúncias, sim, uma situação lá, outra aqui, que tem se tomado a peito, mas é preciso que haja mais abertura no que tange as denúncias. Mamplix, agora, estamos quase na reta final. Qual é a mensagem que fica para que mensagem deixa aos jovens trabalhadores que estão a entrar agora no mercado de trabalho? Ok, bem dito, obrigado. A mensagem que eu deixo para os jovens que estão a entrar agora no mercado de trabalho é que não se deixem levar pelo imediatismo. Abraçam aquilo que eles se formaram, abraçam a sua profissão, entreguem-se mesmo e não aceitam
ser humilhados. Não aceitem ser humilhados, mas que sejam eles humildes naquilo que eles se formaram. E eu tenho dito que quem corre por gosto não desiste. Peço jovens que não desistam dos seus sonhos. Como já trabalhadores enquadrados, porque há muitos que entram e quando encontram o tipo de salário que nós temos, desistem. E eu peço jovens, não desistem, porque um dia nós, quando entramos no mercado, nós ganhávamos um salário tão miserável, embora que até agora é miserável, mas já não é miserável. Miserável bom agora. Já não é miserável como noutrora. Então que eles abracem e contem. Nunca deixem os mais velhos de lado. Bebam sempre das bibliotecas vivas. E que esses jovens também, peço a eles que integram-se nas comissões sindicais, integram-se nos sindicatos, porque o sindicato tem força, o sindicato tem poder, o sindicato é aquele que ajuda o Estado angolano, o sindicato abre valas. E o Mamplix, na versão artista, porque me foi feita uma pergunta que eu falasse do dia 1 de maio como trabalhador e como artista. Ainda dentro da senda dos jovens, digo, como artista. O Mamplix tem uma música que tem o título Honesto Trabalhador, aonde o Mamplix diz, no seu conteúdo, no seu conceito, seu trabalho merece uma recompensa. Quem trabalha tem direito de ter o seu honorário. Quem trabalha tem que ter o seu salário. E para ter o seu salário em ordem, em altura, direito, é preciso que nós façamos as fileiras sindicais mais fortes, mas muito fortes mesmo. Porque quem ouvir o conteúdo desta música do Honesto Trabalhador do Mamplix vai encontrar tudo bem delineado do que é e o trabalhador deve estar e deve se entregar na sua profissão, na honestidade e não fugir daquilo que são o período de trabalho. Este é o grande apelo que eu deixo para a juventude, os jovens que estão a entrar agora no mercado do trabalho. Nada de imediatismo. Boa. Mamplix, como vês a nova geração de artistas angolanos em relação ao compromisso social? Os jovens artistas, será que o Mamplix nota que alguns jovens têm mesmo o compromisso social? Não. E nós temos muitos jovens que, na vertente da diversidade do mundo artístico, na vertente da diversidade de cada tipo de música, as pessoas, nós devemos, como artistas, como músicos e fazedores de arte, nos ver mais na vertente social, nos ver naquilo que é o dia a dia. Hoje, não adianta tu fazeres uma música a confartar ou a ofender o governo, como eu vejo certas músicas. Eu não estou a dizer que eu não sou contra a música que nós chamamos revolucionária, porque o Mamplix também tem música revolucionária, que muitos vão ouvir dentro em breve aí. Já houve quem disse que o Mamplix é sindicalista e não viu nenhuma música revolucionária. Se ouvimos bem o Honesto Trabalhador, é revolucionário, sim senhor, porque ele chama a atenção. Dentro dessa vertente, os músicos devem ver aquilo que é a realidade, o nosso teor dos Bantu. Devemos cantar a realidade da Angola. Como temos nesse momento, temos ali o Barceló de Carvalho, o Bonga. O Bonga, mesmo na diáspora, o Bonga sempre canta Angola. O Bonga canta a raiz da terra. E é preciso que nós cantamos o que é real, o que é a nossa raiz. E tudo dentro da vertente social. Porque nós, hoje, os artistas fazem músicas imediatistas, se é assim que eu posso citar.
músicas que é chamadas músicas as comerciais. Não, nós temos que fazer músicas na vertente social, que era para, ou melhor, que é para poder termos abertura de sentirmos mais a arte. Porque nós temos música no contexto africano. Como é que é? Estamos a ver a África, a música dentro de África, como é que é? Estamos a falar das orquestras da RDC, do Congo Democrático. Como é que são? Primar muito pelas vertentes sociais e a essência das raízes. Bom, Mamplix, já para fechar, atualmente estás a trabalhar em novos projetos musicais. O que é que os teus fãs podem esperar por ti nos próximos tempos? E pretende continuar a conciliar a música com o sindicalismo? É uma pergunta completa. Sim. O Mamplix aconselha a música, sindicalismo e a sua profissão. Mamplix é profissional da saúde. Mamplix hoje esteve durante o dia a dar consultas. Então, eu só digo nesse momento, os meus fãs, os meus seguidores, não é? Tenho estado muito feliz que até quando estou no consultório tenho novidades, penso que já viram aí nas minhas páginas, meninos, adolescentes e não só, a irem ter comigo, que querem tirar uma fotografia com o Mamplix, e também nas ruas, aonde eu passo, e eu me sinto regozijado com essa entrega. Então, peço a todos os meus seguidores, em primeiro lugar, está a vir aí novidades, vem aí videoclipes com muita energia. Temos aí o meu amigo Langa, estamos a terminar de gravar, acabamos de gravar o vídeo a Pai Vives em Mim, a avó Ana, é uma música em memória a todas as nossas avós, a nível de Angola e do mundo. Então todos ficam atentos que aí vem novidade. O Mamplix está a trabalhar afincadamente para poder ter o seu segundo trabalho discográfico, que Deus abençoe que saia ainda esse ano. Estamos atrás de poder concluir ter alguns patrocínios. Quem quiser, tiver de braços abertos, quiser contactar o Mamplix, o contato, uma ajuda é sempre bem-vinda para nós tirarmos esta obra que já tem título, não é? E os meus seguidores vão beber muito, e mais uma vez eu abençoo a todos os meus seguidores, ou melhor, peço que Deus abençoe a eles, rica e poderosamente, e conto sempre com eles. E desde já vão à página do Mamplix, YouTube e o Mamplix, o Promuse Mamplix, e as outras, o Instagram, o TikTok, Mamplix, aí está, e tem muita novidade. E esse ano nós vamos fechar em cheio. Boa. A Panim está aí a sair, que é uma música ao estilo do meu amigo, alguém que eu admiro muito, o meu grande camarada, Balô Januário. Fomos Mamplix é versátil, então temos esse estilo, que é a Fanina Sanzala da Fanim, estilo Balô Januário. Estamos a vir aí com a música Minha Luanda, estamos em estúdio a gravar. E a minha infância é a rádio Zango 8000, vai ter em primeira mão, dentro em breve, ainda talvez